enviou, também eu vos envio. Amém? Eu gostaria de deixar esse versículo para a meditação da igreja. E também me convidaram para estar passando para vocês um pouco da minha experiência. Eu acompanhei o meu pai e minha mãe em uma missão na África. Foram 2 países africanos, a Botsuana e a Nigéria, na qual o Senhor fez muitas coisas na nossa vida através dessa missão. E através também de nossas vidas, Ele fez muitas coisas para muitas pessoas naqueles países. E também não só através da minha vida, da vida do meu pai e da minha mãe, mas através das pessoas que estavam dentro da igreja, orando por nós, fazendo a vontade de Deus dentro da igreja. Eles também nos ajudaram a fazer essa missão lá fora. Então, nesta noite eu gostaria de falar um pouco sobre a religião de lá, sobre os irmãos, sobre a música, sobre a cultura. E, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a religião, né? A igreja, a alegria de nós, missionários, irmos a esses países pregar o Evangelho. Irmãos, é uma coisa muito maravilhosa levar a palavra de Deus a esse povo. Eles são uma pessoa muito aberta às coisas novas, à palavra de Deus. Mesmo que eles tenham a sua cultura, a sua religião, eles não se negam de receber a palavra de Deus. Sim, tem muitas tribos, muitos locais que são totalmente fechados às suas religiões regionais, mas também eles são muito abertos à cultura. As igrejas lá tem muitas igrejas boas, tem igrejas assim como a nossa, mas também a maioria são igrejas em locais públicos, abertos, assim no chão, não tem piso, não tem nada, mas o povo recebe de uma tal maneira, de uma tal alegria, que é impressionante. O sofrimento deles é muito, mas isso não impede eles de receber a palavra de Deus, de louvar ao Senhor, de se expressar, de cantar, de dançar. E uma de nossas experiências foi na igreja através do louvor. Vou começar falando sobre o louvor, que é uma parte que me toca muito, que eu gosto muito na igreja. Aí a gente tinha uma irmã que sempre era levada na igreja num colchão, porque ela tinha uma doença e ela muito magrinha, e deitada no colchão ela ficava lá. A igreja toda cantava, cada um tirava um hino, porque é assim, cada um na igreja tira um hino. Uma irmã está sentada lá no meio e começa a cantar, vamos louvar a Deus. Aí a irmã lá no meio começa a louvar ao Senhor. Aí eles cantam, eles rodam a igreja inteirinha e põem o pastor para dançar, a esposa do pastor para dançar. Eles pegavam nós, né? Pegava na nossa coluna assim, ponhava a gente, vai pastora, abaixa a coluna, coloca o bumbum para trás e dança com alegria. Aí, e fazia a gente dançar, bater palmas sem parar. Eles se expressavam mesmo, louvando ao Senhor. A igreja toda estava cantando, daqui a pouco a gente começa a ouvir uma voz cantando na igreja, e todo mundo procura, onde que está essa voz? Quem é essa pessoa cantando? Assim, a moça que estava deitada lá no colchão, doente, irmãos. Ela chegou na igreja, não tinha nem como, nem falava. Fazia umas duas semanas já que ela vinha na igreja, trazida pelos irmãos em cima de uma caminhonete, num colchão. De lá ela começou a louvar ao Senhor e começou a cantar. A igreja toda começou a chorar, a louvar a Deus, a se expressar de alegria, e todos louvando. E mesmo a gente vê, né? Às vezes a gente chega na igreja doente, a gente fica lá, calado, quieto, triste. Pessoal, a gente entra na igreja, olha para aquele irmão, nossa, como aquele irmão está triste, caído. Mas quando você vier na igreja, mesmo doente, mesmo caído, não fique triste, porque o Senhor Deus tem coisas grandes na sua vida. Se expresse, louve Ele. Mesmo doente, tente, mesmo que você não consiga, tente expressar isso. Mesmo às vezes você não consegue falar muito, mas tente trazer para você, chamar para você a alegria do Senhor na tua vida.
Porque aquela moça, mesmo deitada no chão, no colchão, trazida todos os dias pelos irmãos carregada, ela expressou a sua alegria louvando e tirando um hino ao Senhor, e louvando deitada. Em 2, 3 semanas ela já estava de pé e tinha voltado ao seu trabalho. Aí quando ela voltou ao seu trabalho, falou assim, o pessoal que trabalhava com ela voltou e falou assim, nossa, mas essa pessoa já não tinha morrido? Ela falou assim, realmente eu morri, mas o Senhor me ressuscitou. Isso é a alegria das pessoas de lá. Também temos as partes do ocultismo, que é muito forte lá, que às vezes o pessoal, um vizinho, faz alguma coisa para o outro, até se roubar alguma coisa de alguém lá, eles fazem um trabalho e acabam que aquele animal começa a berrar, tipo assim, roubou um boi de um vizinho, que é muito comum. Quando eles fazem o trabalho e o boi começa a berrar na barriga da pessoa, até que aquela pessoa se apresente como tal, como que roubou, pediu perdão, ou devolveu, fazer alguma coisa. É bem forte mesmo as coisas de lá. E também teve uma vez uma jovem que veio até nós, né? Procurar o pastor, o meu pai, para oração, porque ela era uma inveja sobre o casamento dela. Toda vez que o esposo dela dava uma aliança para ela, de madrugada a aliança desaparecia e o dedo dela parecia picado. Aí o marido dela dava uma aliança, o dedo dela novamente aparecia picado. É muito forte mesmo. A gente vai para lá em forma de missão, mas a gente também sofre muitas consequências. A gente tem que estar preparado mesmo diante de Deus, tem que estar com a vida apresentada ao Senhor em jejum, em oração, constantemente. Uma vez a gente foi para a nossa igreja e tinha uma outra religião ao lado, uma outra igreja ao lado. Só que essa igreja ao lado não tinha uma igreja, era apenas um terreno vazio. Eles se reuniam lá, faziam um círculo, começavam a cantar, a dançar em círculos e bater os pés e levantar a poeira do chão. Quanto mais poeira eles levantavam do chão, mais eles batiam o pé, e era uma igreja que tem forças ocultas, eles trabalham com isso. Aí a gente vinha vindo de casa de pé, né, pra gente ir pro nosso culto. Aí a gente passou no meio do terreno deles. Do nada, irmãos, apareceu membros daquela igreja de tudo quanto é lado. Volta, por onde você passou? Pedindo pra gente voltar com os passos, desfazendo o nosso espaço de cima do terreno deles. A gente teve que voltar, mas quando foi a nossa igreja lá, era feita de latão. A gente construiu lá de latão, daqueles latão de zinco. Os irmãos, era uma bênção. Aí, quando deu uma semana, veio uma ventania na igreja. Mas só na igreja, levantou tudinho, tirou tudinho o teto da igreja. Mas somente na igreja. Tinham vários barracos em volta da igreja. Em nenhum lugar, nada foi removido, somente a igreja. A perseguição foi forte, mas aí nós fizemos uma igreja menor com o resto do zinco que tinha sobrado. Aí os irmãos de lá mesmo se esforçaram, a gente ficou quase 3 meses nos esforçando, reconstruímos a nossa igreja, e a igreja voltou ainda mais forte e vívida na presença do Senhor. Lá também a alegria que a gente sente é em receber as crianças na igreja. Todo domingo tinha escola dominical, uma parte da igreja só tinha criança, era mais ou menos umas 70 crianças. Eles louvavam o Senhor juntamente conosco na escola dominical. As mães mandavam eles, a gente mandava um café da manhã para eles. Aí quando a gente acabava o culto, dava um pão, alguma coisa, e cada vez isso atraía mais crianças para a igreja, através das crianças que as pais e as mães mandavam para a igreja, e recebia esse carinho nosso. Os pais também vinham. Então isso é uma forma também de missão, de evangelizar, de receber a qualquer um, seja a quem for, desde o mais pequeno ao mais grande, recebendo o pequenininho
Na casa do Senhor vinham os pais, os mais velhos, e através deles vinham aos outros, recebendo a bênção também do Senhor. E lá também a gente fazia muito culto nas tribos indígenas, que a gente fazia debaixo de árvores, e era muito impressionante. Não tinha sol, chuva, a gente ia acompanhando a sombra da árvore conforme o culto ia passando. Aí a gente ia andando, os irmãos iam carregando as suas cadeiras, e era muito, muito bom mesmo. E tenho uma saudade imensa de fazer esse culto de missões. Toda vez que tem um culto assim, arde muito no meu coração. A vontade de voltar para lá, o desejo de falar de Deus novamente para aquelas pessoas que recebem Deus com o coração totalmente aberto, amplo, sem nenhum tipo de maldade. É impressionante mesmo, meus irmãos. A gente ficou também na Nigéria, que é um país que é um pouco mais pobre que a Botsuana. Lá a falta de energia vem uma semana e fica quase um mês sem. A gente fica quase um mês sem energia. Para beber água gelada lá, nossa, quando chegava a energia a gente já corria, comprava uns saquinhos assim de água potável, colocava na geladeira, correndo para ver se gelava para a gente beber um suco. Uma vez a gente não bebe bebida alcoólica, né? Aí nesse que vem energia, vai chegar energia, a gente saiu correndo, foi na venda, comprou caixas e caixas de sucos e aí lá para gelar. Aí daqui a pouco dorme eu, dorme a mãe, dorme meu pai no sofá e não sabia o que era. A gente tinha bebido, era vinho, né? Tudo por causa da correria da energia. Aqui a gente tem muitas coisas que a gente não dá valor, né, irmãos? A gente às vezes despreza muitas coisas. Comida, irmãos, é uma coisa, assim, a oferta missionária chegava lá, mas muitas vezes não era suficiente para a gente comprar uma coisa um pouco melhor, mas também pelo fato de lá não ter supermercados também. Não que a gente também, os irmãos aqui não enviavam dinheiro, mas lá não tinha onde comprar. O dinheiro a gente até tinha para comprar uma coisa boa e para nos oferecer, mas era a situação do país que é precária. Aí a gente ia, no momento da fome, nem importava, irmãos. Era aquele churrasquinho assim, feito na beira do esgoto, enrolado no jornal mesmo, e aquilo mesmo, daquele jeito. E às vezes aqui a gente tem uma coisa em casa boa, não sei o que a gente fala para nossa mãe: nossa mãe, que isso? É isso que a gente tem para comer? É isso que a gente tem para o jantar? Não tem uma coisinha aí melhor não? Sei lá, alguma coisa desse tipo? Sei. Mas Deus sabe o que as pessoas lá fora estão passando. O que a gente reclama muitas vezes aqui é muito difícil lá. Deus está falando nessa noite: eu estou te dando do bom e do melhor hoje. Não reclame, porque eu sou Deus. Eu sou o teu Deus que dou, mas eu também tiro. Se tu tens hoje, agradeça a Deus. Não reclame. E eis que se eu enviar alguém lá fora, eu vou te enviar um dia lá fora para tu ver o que é passar. Passar coisas que aqui você nunca irá passar. Mas o Senhor diz nesta noite: tu, meu filho, tem um desejo no coração de missão. Põe-te de pé, e eu te enviarei, e te usarei, e farei de ti uma bênção nas minhas mãos. Você que tem um desejo que talvez você não possa sair lá para fora, fazer uma missão lá fora, mas você pode, não sei, aqui no seu vizinho, falar algo do Senhor e semear a semente do fruto que é em ti, no coração, na terra daquela pessoa, no coração daquela